As enzimas, elas são proteínas que catalisam as reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam super lentas. Durante as reações, as enzimas não mudam sua composição e também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um intervalo pequeno de tempo. As enzimas são classificadas em grupos, conforme o tipo de reação química. Esses grupos, eles são oxorredutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase e ligases. Nós veremos agora um pouco de cada nos episódios a seguir. Falando um pouco agora sobre as enzimas oxirredutases, elas são enzimas que vão catalisar reações de oxirredução, ou seja, dentro das reações vão ocorrer a transferência de elétrons. Nessas reações a gente também vai ter um agente redutor, que é aquele que vai sofrer uma oxidação, vai provocar uma redução e vai perder elétrons. Também teremos um outro agente, que é o agente oxidante. É um agente que vai sofrer uma redução, vai provocar uma oxidação e vai ganhar elétrons. E aqui a gente vai ter um exemplo de como isso acontece na prática. Temos aqui A, que é algum elemento, ele vai sofrer uma oxidação, ele vai doar, ele vai perder o seu elétron para o B. Passando mais à frente, o A já perdeu, já sofreu a oxidação, e o B, ele agora é reduzido, onde ele tem um ganho de elétrons. O elétron que antes estava no A passou para o B, que se reduziu. Transferases são enzimas que catalisam a transferência de grupo de um composto para outro. Vejamos a seguir um exemplo. Nesse exemplo da aminotransferase, catalisam a transferência de um grupo alfa-amino de um aminoácido para um alfa-cetoácido, com a formação de novos alfa-amino e alfa-cetoácido. O grupo alfa-amino é transferido para o carbono alfa do alfa-cetaglutarato, liberando alfa-cetoácido. O alfa-cetaglutarato torna-se aminado, enquanto o alfa-aminoácido é desaminado. Bem, as hidrolases, como o próprio nome já diz, vão catalisar reações hidrolíticas. Nessa reação vai ocorrer a clivagem, acompanhada pela adição de elementos de água. Aqui acontece a produção de duas moléculas a partir de uma, e elas vão levar o aumento do grau de desordem dos sistemas. Sendo assim, elas vão ser quase sempre reações exergônicas. Bem, como já havia sido explicado, essa molécula de cima, ela é apenas uma. E quando acontece a reação, no caso, seria bem aqui nessa junção, o local onde as enzimas elas vão reagir com as substâncias péptidas. Então, logo após essa reação, essa molécula de cima, ela vai ser quebrada em duas. Além de, claro, ocorrer a adição de elementos de água. Bom, as liases atuam nas reações de eliminação. Elas modificam o substrato, separando o composto ou removendo grupos de moléculas, dando lugar à formação de uma dupla ligação. Bem, e para exemplificar a liase, eu trouxe de exemplo a aldolase, que é uma enzima que participa do processo de conversão da glicose em energia. E apesar de se encontrar em todo o corpo, os níveis mais altos vão ocorrer nos músculos. Bem, a reação de aldolase, ela catalisa a seguinte reação. Nós temos dois compostos separados e cada um desses compostos possui 3 carbonos. Esses compostos eles vão se unir para produzir uma molécula de frutose com 6 carbonos, como vocês podem ver nesse produto final. Isomerases são enzimas que catalisam reações de isomerização, ou seja, transformam isômeros entre si. A fosfoglicoisomerase
faz a mediação da reação na segunda etapa da glicólise, onde a glicose 6-fosfato produzida na etapa anterior é convertida em frutose 6-fosfato, um isômero. As enzimas ligases, também chamadas de sintétases, elas são enzimas que elas vão atuar na síntese de novos compostos, onde duas moléculas elas vão se unir a partir do uso da energia liberada na degradação da molécula de ATP. Um exemplo da ação da enzima da DNA ligase é a união de dois fragmentos de ácido nucleico, no caso o DNA. Como, por exemplo, a gente tem aqui essa primeira molécula de DNA, onde a DNA ligase ela vai liberar dois fosfatos que são provenientes do ATP. E então, esse novo composto aqui, ele vai se unir pela extremidade da hidroxila 3' de um terminal de DNA com a extremidade 5' do outro. E só lembrando, que essas ligações elas são feitas a partir da formação de ligações fosfodiéster.